Eu gravei 2 vídeos falando dos meus top 10, quais são as atrações imperdíveis nos parques da Universal. E lá eu coloquei muita atração que é mais radical, que não dá pra vocês irem com as crianças pequenininhas. E aí, pra ajudar quem tá indo com criança menor, aí até uns 5 anos de idade, que geralmente tem uma estatura que não libera pra ir em todos os brinquedos, eu tô gravando esse vídeo, assim vocês vão saber aonde vocês conseguem levar suas crianças nos 2 parques da Universal. Bom, eu vou começar falando das atrações que ficam no Universal Studios. E aí aqui no Universal Studios, eu vou começar falando das que tem menos restrição de altura ou que não tem restrição nenhuma, e aí vai aumentando, e aí eu vou falando pra vocês o quanto que é de altura em cada uma das atrações, tá bom? Começando por uma atração que não tem nenhuma restrição de altura, qualquer criança pode ir, mas se tiver menos de 1,22 m, ela tem que estar acompanhada de um adulto. O nome dela é complicado, é Kang Kodos Thrill and Hold. Eu não sei falar direito esse nome. Mas enfim, fica ali na área de Springfield, que é a área dos Simpsons. E ele é um daqueles brinquedos que tem uns carrinhos que a criança entra e fica subindo, descendo e girando, sabe? Tipo o Dumbo que tem lá no Magic Kingdom. É parecido com isso. Então é bem bacana, tem filas curtíssimas. Vale muito a pena pra você ir conhecer ali a área dos Simpsons e levar seus filhos. Um segundo brinquedo que não tem restrição de altura, que na verdade aqui não é um brinquedo, é muito mais uma área, é a Fievel's Playland, que é uma área, como se fosse um playground, que fica perto da área do Pica-Pau. E aí você bem fácil consegue achar essa área, porque fica bem coladinho ali na área do Pica-Pau. E é uma área que tem um monte de brinquedo para as crianças ficarem lá se divertindo. Nessa mesma área do Pica-Pau, já tem uma outra área, um outro playground, que é daquele personagem George o Curioso, que é um macaquinho. E aí essa área é uma área mais recomendada para você em dias que você queira deixar a criança livre para se molhar. Então, porque tem bastante brinquedo com água, é todo um playground, mas tem bastante brinquedo que molha. Sai a aguinha do chão, tem uns baldes que viram e jogam água na criançada. É bem bacana de ir para deixar a criança se esbaldar lá, literalmente, mas elas vão se molhar. Tem a parada da Universal, que acontece no Universal Studios. E aí essa parada, que é um desfile com carros, é tipo um carro alegórico, tem diversos personagens. Então tem pets, tem Minions, tem diversos personagens e é super legal pra criançada. Tem música, elas dançam junto, fica muito legal. A próxima atração, que é um show que mistura show com projeções e interação com o público e que é relativamente nova, é o The Bourne Stuntacular, que é como se fosse um show ali dentro do universo Bourne, que não sei se vocês já assistiram esses filmes, mas são vários filmes do Jason Bourne. E aí tem, né, tipo, todo um showzão para as crianças, que na verdade não é para criança, né, para adulto, para qualquer um, mas não tem restrição de altura e as crianças costumam gostar porque tem bastante ação. Aí aqui, a próxima atração que eu vou falar já tem uma certa restrição de altura, que é uma altura mínima de 86 centímetros. Se a criança tiver entre 86 centímetros e 1,22 m, ela não pode ir sozinha, ela tem que ir acompanhada de um adulto. Se tiver acima de 1,22 m, já poderia ir sozinha se quiser. E aí, essa atração é a atração do ET. É como se fosse um simulador, você senta na bicicletinha do ET e você faz aí aquele voo. Então ele é um simulador 3D bem legal, eu acho que é uma atração muito lindinha, eu até coloquei na minha lista de imperdíveis, porque eu acho que é super tradicional. A próxima atração que eu vou falar aqui também tem uma restrição de altura. Todas que eu vou falar daqui pra frente dentro do Universal Studios tem alguma restrição de altura, tá? E aí essa é uma montanha-russa que é para as crianças que elas querem aventura, mas ainda não tem altura pra ir numa maior. Que é a montanha-russa do Pica-Pau. Então também fica naquela área do Pica-Pau que eu tava falando pra vocês. E aí a altura mínima aqui é 91 centímetros. E aí a regra é a mesma, se tiver entre 91 e 1,22 m, ainda tem que ter o acompanhamento de algum adulto. Se tiver acima de 1,22 m, pode ir sozinho. Aí a próxima atração de dica pra vocês é a atração dos Minions, ela fica bem na entrada do parque. É uma atração que é um 3D bem forte, tá? E aí aqui a restrição de altura já é pros maiorzinhos, que é 1,02 m. Essa é uma atração que ela vai ter toda a parte do meu malvado favorito. É bem bacana, eu acho ela bem legal, só que é um 3D bem forte, tá? Então se a sua criança, de repente, não se sente muito bem com essas atrações, talvez não seja uma atração legal de levar. Mas a restrição de altura é 1,02 m, então é uma opção para as crianças aí que são um pouquinho maiores. E aí eu vou falar também de mais 2 atrações que tem essa questão de simulador de 3D, que a restrição de altura é essa mesma, então 1,02 m também. E aí aqui a regra é sempre, se for até 1,22 m, a criança, estando dentro dessa restrição mínima de altura, ela ainda precisa estar acompanhada de um adulto. Então nesse caso, por exemplo, 1,02 m, entre 1,02 m e 1,22 m, ainda precisa de um adulto acompanhando. Acima de 1,22 m, não precisa do adulto acompanhando. Então essas 2 atrações também vão ter essa questão de 3D de simulação. A primeira delas
é a do Transformers. Também coloquei ela na minha lista de imperdíveis dentro desse parque Universal Studios, porque ela é uma atração super tradicional e a criançada costuma gostar bastante dos filmes do Transformers. Então eu acho que é uma atração que, se a sua criança estiver acima de 1,2 m, vale a pena você ir conhecer. E a segunda, talvez não chame tanta atenção das crianças, porque tem a ver com o show do Jimmy Fallon, que geralmente são entrevistas com um público mais adulto. Também é 1,2 m, a restrição de altura mínima, e ele é como se fosse um show. Na verdade, você senta em algumas cadeirinhas e você entra num simulador como se você estivesse num carro pelas ruas de Nova York. Eu não acho que é uma atração muito para crianças, mas como é uma atração que a restrição de altura geralmente pega aí crianças que já tenham pelo menos uns 5 anos, eu tô trazendo porque se a criança se interessar e achar legal, de repente é uma atração para você ir com elas também. E aí a última atração desse parque que eu indico para vocês levarem as crianças é a atração do Harry Potter. Nesse parque, a atração do Harry Potter é o Escape from Gringotts, que é o escape do banco de Gringotts. E aqui a restrição mínima de altura é 1,7 m, porque ela é um carrinho mesmo de montanha-russa. Então, eu acho que 1,7 m deve dar crianças de uns 5, 6 anos de idade. Talvez um pouquinho menos, se a sua criança for bem alta. Mas assim, não é nada super radical, só que tem essa restrição de altura que é um pouquinho maior. Então crianças muito pequenininhas não vão poder ir. Mas é uma atração muito legal e tem a ver toda com Harry Potter. Então, é a minha última atração aqui dentro desse parque que eu indico vocês a levarem. Agora, o que não é atração e tá aqui também é você passear ali por toda a área do Harry Potter, que é incrível. Se você não puder ir na atração do banco, de qualquer forma vale você passear por lá. Na frente da estação de Londres, que é onde a área do Harry Potter fica nesse parque, você pode ir tirar foto naquele ônibus roxo e você pode pegar o trenzinho do Harry Potter, que aí você também vai passar por toda aquela estação, passar pela plataforma 9 3/4. Então, tem toda a área do Harry Potter ali que você pode explorar. Se você estiver nesse parque, na parte da noite, tem um show de águas que fica no lago, que é super bonito, é um show de projeções na água, e são projeções dos filmes. Então, tanto do Harry Potter, Minions, todos os filmes desse universo cinematográfico que está representado no parque, tem as projeções na água e é super bonito. E aí, então agora eu vou mudar para o Islands of Adventure, que é um parque que, na minha opinião, tem mais coisas para crianças, porque tem uma área logo na entrada do parque que tem muita coisa para criança, que é a Cells Land. Nessa Cells Land, primeiro que a área ela já é toda colorida, então assim, você consegue ficar um tempão com as crianças lá. Muitas vezes, o que aconteceu até comigo é que quando eu ia em alguma atração que tinha restrição de altura muito grande e eu ia sozinha, eu revezava com meu marido para a criança não ter que ficar lá no single rider, no child swap e ficar esperando. A gente ficava lá, alguém brincando com a criança nessa área e só depois fazia troca, porque tem muita coisa para fazer nessa área. E aí a primeira atração, que não tem restrição de altura, mas vale aquela regrinha, se tiver menos de 1,22 m, precisa estar acompanhado de um adulto, é uma atração que chama One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. São vários fishes, são vários peixinhos. E aí é mais ou menos o que eu falei daquela primeira atração lá no Universal Studios, que são, nesse caso, peixinhos que giram e sobem e descem. E aí o que é legal é que esses peixinhos têm um botãozinho que eles soltam água, então de vez em quando você recebe um jato de água na cabeça. É bem legal e é super bonitinho, vai tocando uma música. Então essa já é uma atração que não tem restrição de altura, toda criançada pode ir. Aqui também nessa área da Cells Land tem um parquinho, tipo um playground. É um parquinho que tem várias coisas que as crianças sobem, descem, tem também joga água, tem esguicho. É super bonito, super colorido, bem bacana. Eu acho que é uma área que vale você dedicar um tempo aí que seus filhos vão adorar e também não tem restrição de altura. Nessa área também tem o carrossel. E aí, como se chama Cells Land, é carrossel. Eles fazem esse joguinho com o nome. É um carrossel super bonitinho. É um carrossel como qualquer outro, mas ele é muito bonitinho e é da temática ali da Cells Land. E também não tem restrição de altura. Nessa área também tem um brinquedo que chama Cat in the Hat. Tem um filme que eu nem acho que ele é tão pra criança assim. A minha filha tinha um pouco de medo desse filme. Que é do gato com um chapéu listrado de branco e vermelho. E a atração, ela é um trenzinho que vai passando pelos cenários do filme. É bem bonitinho, é bem rapidinho, assim. Pras crianças, eu acho que é bem bacana, porque é tudo lúdico, né? Tudo super colorido. Aqui a restrição de altura mínima é 91 centímetros. Valendo também a regra do 1,22 m, até 1,22 m precisa estar acompanhado por um adulto. Ainda nessa área, para vocês verem como tem coisa pra caramba nessa área que eu falei, tem o que chama The High in the Sky, que é um trenzinho que ele vai passando super devagarzinho, mas passa no alto, num trilho que vai por toda a área da Cells Land, só que por cima. Então é super legal, é muito bacana, bem bonitinho, você consegue olhar o parque inteiro. Eu acho que é um dos brinquedinhos, normalmente tem uma filhinha, porque como, né, a atração mais radical aqui dentro dessa área,
geralmente forma uma filinha, mas que vale a pena você encarar. A restrição de altura aqui é a mesma, 91 centímetros é o mínimo, e aí até 1,22 m, fico repetindo isso toda vez, precisa estar acompanhado por um adulto. Agora eu vou mudar para a área do Jurassic Park. Na área do Jurassic Park, a primeira coisa que eu queria falar para vocês que tem é tipo um parquinho. Tem uma área que é Camp Jurassic, que é tipo um playground grandãozão que as crianças podem ficar lá um tempo, então se você quiser sentar, tomar um sorvetinho enquanto a criança brinca lá. Dentro da área do Jurassic Park, tem uma atração que ela não é polêmica, mas ela é interessante porque as pessoas giram um mistério em torno dela, porque a maioria das pessoas não vai na atração porque não entende a regra. Porque é meio complexo, eu confesso que eu também demorei pra entender. É uma atração que ela é como se fosse um teleférico, só que as cadeirinhas elas são individuais e ela sobrevoa a área do Jurassic Park. Só que não é devagarzinho, é rapidinho, né? E aí, quando você tá na fila, você não consegue entender muito bem, por exemplo, que as cadeirinhas são individuais. Então você entende que você tá, se você for com seu filho no caso, você vai estar meio que na mesma cadeirinha que ele, só que não, seu filho vai sozinho. Que eu acho meio estranho, porque nesse caso a restrição de altura também é de 91 centímetros, ou seja, crianças bem pequenininhas. E assim, não é super bem preso, a criança tem que ir segurando. Então eu até recomendo assim, parece que para as crianças é um passeio super bacana. A minha filha ainda não foi, porque a gente ficou nessa confusão de se podia ir, não podia ir, e a gente nunca foi. Dessa vez que a gente vai agora, eu tenho certeza que ela vai querer ir, mas ela já tá maiorzinha, ela consegue se segurar. Quando ela era pequenininha, eu acho que ela iria ter ficado com medo de fazer esse percurso sozinha. Mas enfim, essa é uma atração que os adultos queriam muito ir, e eu queria ir como adulto, só que qual é a regra aqui? O adulto só pode ir se ele estiver acompanhando uma criança. E aí a regra de altura aqui, ela não é só o mínimo de altura, ela é o máximo também. A criança pode ter no máximo 1,42 m. Ou seja, isso deve dar aí tipo uns 8 anos, 9 anos, vai. Então crianças acima de 1,42 m já não podem mais entrar na atração e adultos só podem entrar na atração se estiverem acompanhando uma criança. Só que esse acompanhando, reforço aqui, é num carrinho separado, tá? Então assim, essa é uma atração que nem eu falei, não é que ela é polêmica, mas ela é uma atração assim meio misteriosa, porque né, eu particularmente ainda não fui nela e as pessoas aí têm dificuldade de entender muito bem como ela funciona. Mas eu conto pra vocês depois que eu for, eu faço um vlog de lá. Mas eu acho que é uma atração que deve ser bem bacana para as crianças que tiverem coragem de ir sozinha no carrinho. Dentro aqui da área do Jurassic Park também tem um lugar que é tipo um centro de pesquisa. As crianças podem ir entender um pouquinho de como que tudo funcionava na era dos dinossauros. Então é uma parte que assim, se você estiver com seus filhos e eles gostam de saber essas coisas, vale a pena você dar um pulinho lá. E aí, um brinquedo que eu falei já também na minha lista de imperdíveis, que eu acho que é super legal, mas tem uma restrição de altura um pouquinho mais rigorosa, que é 1,07 m, que é o River Adventure, que é tipo um barco que vai pela área do Parque dos Dinossauros ali, como se tivesse naquele momento que os dinossauros fogem e começam a destruir tudo. E aí você vai encontrando os dinossauros no caminho, e aí tem umas quedas que não são muito radicais, mas a última queda é mais radical e se molha. Então, por isso que a restrição de altura ela é um pouquinho mais rigorosa, porque tem essa queda final. Então, fica aí também a dica de um brinquedo, se seu filho tiver mais de 1,07 m, esse é mais um que você pode levar eles. Eu acho que é legal, sim, pra criança. Tem bastante coisa no Island of Adventure, né? Eu falei pra vocês que esse é um parque que tem bastante coisa que eu acho que dá pra levar criança, sim. Não só pela temática, porque às vezes também o que acontece? Como eu falei da atração do Jimmy Fallon no Universal Studios. Às vezes a restrição de altura até permite você levar o seu filho, mas às vezes é uma temática que não interessa muito. Nesse caso aqui do Islands of Adventure, ele é um parque que eu acho que todas as temáticas que a altura permite são temáticas que as crianças vão se interessar. E aí, se você ainda não se inscreveu no canal, também queria lembrar vocês se inscreverem no canal e aperta o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu trouxer vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. A próxima área que eu vou falar pra vocês aqui é a área do Popeye. Na área do Popeye, tem duas coisas que são bacanas de levar criança. Toda a área ali é legal você pra você ir nas lojinhas, é legal pra você andar, passear, conhecer, mas aí tem dois lugares que são bem legais de levar as crianças. Um lugar é como se fosse um barco que chama Me, Chip and the Olive. É um lugar que fica ali a Olivia, né, do Popeye, e ela fica andando por ali, é até interessante. Eu tenho algumas fotos da minha filha pequenininha, encontrou com ela, elas ficaram brincando ali num piano que tem. Nessa área você consegue direcionar uma bazuca de água para molhar as pessoas que estão passando no Rio Bravo. Então fica cheio de criança lá brincando de jogar água em quem tá passando no Rio Bravo embaixo. E assim, é uma área bem legal, tipo, tem uns escorregadores, é um playground mesmo no formato de um barco, então é bem legal.
e não tem restrição de altura. E aí o outro que eu ia falar pra vocês que é legal de levar criança, que tem uma restrição de altura, mas não é uma restrição de altura tão rigorosa, é o Rio Bravo. Esse Rio Bravo, a restrição de altura é 1,07 m, também valendo aquela regra de que se for entre 1,07 m e 1,22 m, a criança tem que estar acompanhada por um adulto. Agora chegando na área dos heróis, também fica na entrada do parque, mas do lado esquerdo. Então, quando você entra no Islands of Adventure, do lado direito tem toda aquela parte da Seus Land que eu falei, e do lado esquerdo tem a parte dos heróis. Lá tem bastante atração, mas especificamente para as crianças, o que tem de bem legal lá? Que os heróis de vez em quando aparecem para fazer tipo uma paradinha. E aí eu sempre falo, gente, pode olhar no aplicativo que lá vai ter também as horas dos shows do dia, mas sempre tem um mapinha com as horas do dia, sempre pega o mapinha e o guia logo que você entrar no parque. E aí, além desse showzinho que sempre acontece, chega Wolverine, um monte de super-herói, chega de moto, é bem legal. Mas além disso, tem um brinquedo que, assim, eu não gosto, mas as crianças costumam gostar, que é o Storm Force Acceleratron, que é tipo aqueles brinquedos que a criança senta e fica girando. Eu acho muito ruim. Não tem restrição de altura, mas vale a regra de 1,22 m. Até 1,22 m tem que ter um adulto acompanhando. Então, se você for o adulto que tá acompanhando, espero que você não passe mal de tanto girar. E aí, a outra atração que dá pra criança que for acima de 1,02 m é a atração do Spider-Man. Eu também já falei lá na minha listinha dos top 10, que é um simulador com um pouco de movimento, como se você estivesse junto com o Homem-Aranha em cima dos arranha-céus de Nova York. Então é uma atração que é bem popular e é super legal. Aí no meio do caminho aí do parque tem uma atração do King Kong. Não tem uma área do King Kong, mas tem essa atração, que ela é baseada no filme do King Kong. E ela é um simulador bem realista. Então a minha filha não teve medo, eu acho uma atração super bacana. A restrição de altura aqui mínima é 91 centímetros, também valendo aquela regra de 1,22 m. Mas como eu falei, a minha filha não ficou com medo. Se você acha que seu filho vai ficar com medo por ser muito realista, parecer realmente que o King Kong tá super perto de você, talvez seu filho não ache tão legal. Agora falando da área do Harry Potter desse parque, do Islands of Adventure. Tem uma atração dentro do castelo sim, mas a restrição de altura aqui é maior. Então para as crianças tem uma atração que é o voo do hipogrifo. É que tem, não sei se todo mundo lembra, no filme tem um hipogrifo. E aí eu já fui com a minha filha quando ela tinha 4 anos, ela gostou pra caramba. É uma montanha-russa um pouquinho mais radical, então se seu filho tiver bastante medo, apesar da altura talvez permitir, vai com calma, vê aí se ele vai gostar, mas é bem legal, a fila passa pela casa do Hagrid, é super bonitinha. A restrição de altura é mínima 91 centímetros. E pensa se seu filho vai curtir, porque realmente é uma montanha-russa, ela só não é super radical, não tem looping, ela tem mais umas ondulações e quedas. Aí aqui nesse parque tem também toda a área ali do Beco Diagonal para você explorar, para você conhecer as lojinhas. Acho que dá pra dedicar bastante tempo aí conhecendo também a área do Harry Potter, que é muito legal. De noite tem um show de projeções no castelo, que é bem bacana, é muito bonito. E que dá uma checada no dia que você for, de quanto em quanto tempo vai estar acontecendo shows, mas geralmente ele se repete depois do anoitecer até a hora que fecha o parque. Então, sempre aquela dica de pegar o guiazinho, olhar os horários dos shows do dia. E também aqui, se você tiver um ingresso que permite isso, que é o ingresso Park to Park, você pode pegar o trenzinho do Harry Potter e ir pro outro parque, ou fazer ida e volta só pra conhecer mesmo. Mas é bem legal, porque daí aqui você faz o caminho inverso. Então aqui você pega no Beco Diagonal e vai até a Estação de Londres. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários se tem alguma atração que você gostou mais, que você gostou menos. Se você conhece essas áreas, se você também gosta. Se você gosta de ir no que gira até a gente ficar enjoado. Me deixa aqui nos comentários, eu acho muito legal saber o que vocês pensam. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Espero vocês no próximo vídeo.